Os dividendos, eles são uma forma de pagar aos acionistas um retorno sobre o seu investimento. E isso fornece, claro, aos investidores uma renda regular à medida que o preço das ações também sobe e desce dentro do mercado financeiro. Isso faz parte do processo de investimento e das ações, é claro, né? Mas o melhor nesse mundo das ações de dividendos é que uma vez que você investiu em um ativo que é tradicional no pagamento de dividendos, como, por exemplo, de grandes empresas que são chamadas aristocratas dos dividendos, que já pagam dividendos de modo crescente há mais de 25 anos. Ou ainda, olha só, tem as chamadas reis dos dividendos, ou dividend kings, que já pagam há mais de 50 anos. Isso mesmo, são muitas décadas. E melhor, com dividendos crescentes. Olha só, no caso de ser, de repente, talvez você... mas eu não quero uma ação individual, eu não gostaria de me expor somente a uma ação pagando dividendos, que já seria, no caso dessas de 25 anos ou 50 anos, já seriam ações de empresas realmente sólidas no mercado. Mas você também pode ir para o mercado imobiliário, naqueles investimentos de ativos chamados os REITs, que são os Real Estate Investment Trust. Eles são focados diretamente na área de imóveis, não propriamente imóveis residenciais somente, porque tem também mais imóveis residenciais, lojas, shoppings, imóveis em locais, em áreas específicas, por exemplo, extremamente valorizadas. Olha, é uma gama gigantesca de opções voltadas para esse mercado dito imobiliário. E tem também os ETFs, né, que são cestas de ações e que envolvem muitas ações voltadas a diversos setores também e que tem como objetivo escolher especificamente ações com pagamento de dividendos a longo período ou que pagam altos dividendos. Tem vários critérios dentro do mundo dos investimentos também em ETFs que são utilizados para estabelecer essas cestas então de investimentos que também vão te dar mais proteção e rendimento, não só do crescimento da ação, mas também do crescimento do pagamento dos dividendos. Mas independente se o mercado, nesse caso, de repente pode acontecer estar em baixa, pode acontecer em vários momentos, questões de crise, quantos momentos você de repente já viu isso acontecendo na economia. Mas o grande ponto aqui é se tem crise política ou econômica, faça chuva ou faça sol, os dividendos eles vão gerar renda passiva para você. Por isso que ele é uma proposta muito interessante. Veja, por exemplo, eu vou trazer agora a ideia da Johnson & Johnson para você. Ela mostra a relação justamente da movimentação do valor da ação nos últimos 20 anos. Veja essa aqui, a linha azul, ela se refere à volatilidade da ação. Ela, aqui que você pode observar, ela variou, né, em muitos períodos aqui, principalmente nos períodos mais críticos, crises, seja em 2008, seja em 2020, enfim, em 2000 também, mas o campo em laranja, que são os dividendos pagos pela essa empresa, seguiram sendo pagos continuamente e de forma melhor, crescente. Então, claro, que nem eu falei, aqui você sempre é importante estar observando que essa relação com a ação, ela vai variar. Por quê? Porque os dividendos são um compromisso que a empresa assume com quem tem suas ações. E por conta disso, independente da volatilidade que teve durante esse período aí de mais de 20 anos, não importa, a empresa seguiu pagando os dividendos, porque ela sabe que fazendo isso, ela se torna realmente cada vez mais atrativa para os investidores. E por mais que você tenha visto oscilar, de repente, se você foi um dos investidores, o valor da ação, isso na verdade não te importa muito, porque o teu objetivo com o investimento desse jeito não é ganhar com a oscilação das ações, mas é ganhar justamente com o pagamento dos dividendos. E no caso dessa empresa, ela já paga os dividendos dela faz quase 60 anos e de modo crescente, sendo que só nos últimos 3 anos o aumento foi de quase 20% no valor do percentual que eles pagam de dividendos. Vale lembrar ainda que a valorização da ação também, nesse caso, triplicou de valor, saindo de 50 mais ou menos e passando a quase 164. E claro, para aqueles que de repente possam dizer, mas teve ações que subiram muito mais. Isso sem dúvida nenhuma, eu tenho vários vídeos aqui no canal mostrando isso também. Mas veja que sem dúvida, e nesse caso importante você está ponderando um detalhe
que é uma estratégia quando você pensa em colocar dividendos na tua carteira. Seja para só trabalhar com dividendos ou, claro, para equilibrar a tua carteira utilizando a ideia de dividendos, porque ele prevê ganhos e, acima de tudo, estabilidade para a tua carteira de investimentos. Porque, claro, aquelas ações que de repente tiveram grandes explosões de crescimento são as chamadas ações de crescimento. Então você precisa observar, ver que os períodos de queda do mercado, como você pode ver ali, eles vão influenciar todas as ações. Mas tem um detalhe, umas mais, outras menos. Então a queda foi vertiginosa em muitos casos justamente dessas ações, ações de crescimento, que tem por objetivo serem voláteis, né? Então, durante esse tempo que tinha ações tanto para as mais voláteis quanto para as menos, que no caso geralmente são as empresas que pagam dividendos, né? Então, nenhuma entrada de dinheiro acabou acontecendo para essas empresas mais voláteis. Elas ganharam no longo prazo, sem dúvida nenhuma, mas em contrapartida, durante esse período, quem paga dividendo, a pessoa pode até ter visto as oscilações nas ações, mas em contrapartida continuou recebendo periodicamente os seus dividendos. Então, isso aqui que você tem que levar em conta quando o foco é investir em ações de dividendos. E claro, geralmente, né, você vai buscar ações de empresas sólidas, que mesmo diante dos tempos de turbulência, elas continuam pagando os seus dividendos e aumentando justamente para manter a credibilidade delas diante do mercado investidor. Por isso que aqui não é o caso a gente estar comparando, até porque não tem como comparar. São formas de investir, visão de investimento de investidor, no caso, totalmente diferentes. Eu não diria, na verdade, olha, não é que é diferente, elas podem ser complementares, né? Então, por isso que estar ciente do que cada ativo representa na tua carteira é a parte mais importante. E se quem de repente está investindo se sujeita mais ou menos a justamente essas subidas e caídas bruscas dos investimentos, sem que sejam de repente tentados a vender as suas ações. Porque se fizerem isso, o prejuízo você não tem quando uma ação cai, você tem de repente quando você vende ela por um valor menor do que você pagou. Então, ao invés, nesse caso de você sair lucrando, você pode sair com grandes prejuízos, não porque o ativo é ruim, mas porque o momento econômico pode estar afetando o mercado como um todo. Olha que o ano de 2020 ele mostra exatamente isso. Diversas ações caíram, mas não caíram por conta da má qualidade dos fundamentos contábeis, financeiros ou do mercado onde elas estavam, mas principalmente por uma questão, obviamente, do mundo todo. Então, para que você tenha êxito nos seus investimentos, usando a estratégia de dividendos, é preciso ter em mente que antes de você alcançar a tua liberdade financeira, o foco é acumulação. Não tem como chegar no teu destino sem percorrer, de repente, esse caminho. E para isso é preciso ter o mínimo de uma chamada disciplina, seja para você investir com periodicidade, mas também para você reinvestir aquilo que você está ganhando de período em período, seja mensal ou trimestral. Aqui eu estou falando do conhecido DRIP, ou seja, Dividend Reinvestment Plan, que permite então aos acionistas reinvestir automaticamente os seus ganhos com dividendos na compra de mais ações. E isso vai gerar o chamado efeito bola de neve ou juros compostos. Mas lembre que essa estratégia só funciona dentro de uma visão regular de investimento. E para isso, claro, você precisa observar as datas em que precisa ter comprado as ações para você estar apto a receber os dividendos, então.